Linha de Frente. Olá, boa tarde, eu sou Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Bárbara Gimenez, Alessandro Negão, Diego Tavares e Alexandre Bissoli. Desde já, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos nessa porque as notícias aqui não param. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Os advogados de Torres entraram com um pedido de habeas corpus, alegando risco de suicídio do ex-ministro de Bolsonaro. Em nota, a defesa afirmou ter confiança na justiça e diz que respeita a decisão do STF, mas avisa que ingressará com recurso diante da piora significativa do quadro clínico de Torres e as severas crises de ansiedades. Advogados de Anderson Torres explicam ao STF sobre as senhas erradas que o ex-ministro entregou à Polícia Federal. A defesa alegou que Torres está com dificuldade cognitiva e sofreu de lapsos de memória e, por essa razão, ele pode ter fornecido senhas erradas à Polícia Federal. Ô Bissoli, eu vou começar com você porque esse lapso de memória, lapso cognitivo, lapso de não sei o que, não passa de uma desculpa esfarrapada, né? Bom, primeiramente queria cumprimentar o Rodolfo, cumprimentar todos os colegas que acompanham hoje a nossa bancada e a nossa audiência que nos acompanha aí em casa. Primeiro eu gostaria de explicar um pouco essa questão do habeas corpus do ministro Barroso, que tem uma questão técnica. Na verdade, o ministro Barroso nem entrou no mérito se o Anderson Torres deveria ou não estar preso pelos motivos dele ter feito ou não algo errado. A questão técnica que ele analisou existe uma jurisprudência no STF hoje que entende que quando tem uma decisão de um outro ministro determinando a prisão de determinada pessoa, não pode um outro colega conceder habeas corpus para liberar. Poderia, no máximo, uma discussão em plenário ou algo assim. Então, com base nesse precedente, o ministro Barroso nem conheceu, ou seja, ele nem analisou o mérito e as razões ali do habeas corpus do Anderson Torres. Só estou dizendo isso porque senão falam, tá vendo, o Anderson Torres está errado, tem que continuar preso, mas o ministro disse isso. Não, ele nem analisou motivos, tem que estar preso ou estar solto. Ele simplesmente disse que não poderia fazer essa análise. É uma questão técnica processual. E do ponto de vista prático, o que a gente tem? Essa discussão do Anderson Torres e a sua defesa trazendo esses malefícios que a prisão tem lhe trazido, né? Eu acredito que a prisão não deva ser boa para ninguém. E me parece que aquelas pessoas que nem consideram algum dia passar por ela devem se sentir ainda mais afetados quando passam por ali. E digo isso porque tem pessoas que deliberadamente cometem crimes sabendo do risco que é cometer crimes. E talvez essas tenham dentro de si a possibilidade de um dia encararem a prisão. Mas o Anderson Torres, para quem não conhece, é um advogado, pessoa que tem uma carreira de respeito nesse meio em Brasília. Eu conheci, inclusive, antes mesmo desse episódio todo. E é uma pessoa que está sendo seriamente afetada, inclusive psicologicamente por isso. Agora, se está esquecendo senha ou não, a gente vai somando fatores, né? Coincidentemente, perdeu o celular que tinha as informações nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil, agora não lembra de senhas. Ele está no seu direito de defesa, né? Não precisa ficar fornecendo prova contra si mesmo. Então, não é constitucionalmente nem esperado que ele produza essas provas contra si mesmo. Agora, cabe ao Judiciário usar os seus mecanismos de quebra, de sigilo, de perícia da Polícia Federal para acessar essas informações e tentar entender o que está acontecendo. Mas, a bem da verdade, é que o seu Anderson Torres não anda bem. E aí vem minha grande crítica, Rodolfo. Qual? Que é o uso da prisão como instrumento de pressão para que as pessoas possam delatar. Isso era um mecanismo que era utilizado na Lava Jato, que eu sempre fui muito crítico. Foi assim com o Sérgio Moro, né? Eu sempre fui muito crítico, e o que me parece hoje, que o que criticava, o instituto que era criticado em relação à Lava Jato, está sendo praticado hoje. Mantém-se alguém preso para ver se vai lá delatar, ver se ele fala que aquele decreto que foi preso na casa dele foi a pedido do Bolsonaro, ou se ele diz que o Bolsonaro não é um mero muso inspirador do golpe, mas sim um autor intelectual. Então me parece que esse precedente, e comparando com o seu G. Dias, um estava nos Estados Unidos, não estava nem no exercício de direito do cargo aqui no Brasil, foi responsabilizado e está preso. O outro está lá nas imagens, estava no momento que as coisas aconteciam e nada fez, foi muito mais omisso e ainda pode ter até colaborado, dependendo do que aparecerem nas câmeras todas para que aquilo acontecesse, e está livre. Então algo é desproporcional, algo não vai bem e tem razão a defesa do Anderson Torres em buscar a sua soltura para que o processo corra devidamente e julgue se ele é culpado ou inocente. Perfeito, Negão. Ele praticamente leu a minha pergunta que está aqui, ó.
Cara, aí não vale. Eu tô fazendo as minhas anotações aqui, você literalmente colocou aqui a pergunta que eu ia fazer pro Negão, mas você finge que eu não vou falar nada, tá bom, Negão? Surpresa total com a pergunta que eu vou te fazer. Negão, vamos fazer uma alusão aqui com o caso do 8 de janeiro, né? O que chama atenção aqui nesse caso é que o Anderson Torres ainda está preso. Negão, o que seria? Por que ele ainda está preso? É engraçado que, assim, a gente teme, assim, às vezes, criticar o ministro Barroso por causa de todo o momento que a gente está vivendo. Então, longe de mim, eu não sou formado no direito, tá aqui o Bissoli, que já chega sempre dando aulas aqui antes da gente falar, mas o que eu posso ver, o que eu acho que todo mundo está vendo, é que essa balança não está bem regulada, entendeu? Porque a gente tem o governador Ibanez Rocha, que foi afastado, certo? E com razão. E eu acho que depois de a gente ver as imagens do general Gonçalves Dias lá no meio da baderna e sem tentar parar ninguém, o que até eu concordo quando alguém disser assim, pô, Negão, mas se ele fosse tentar parar alguém, o pessoal passaria por cima dele. Não sei, porque parecia pra mim ali que ele estava até meio que tangendo o pessoal lá, usando de educação, vai pra aqui, vai pra ali, não entra aqui, entra por ali, entendeu? É lógico que as investigações vão dizer muito mais, mas assim, era pro general Gonçalves Dias também estar preso. Ou, se ele não estivesse preso, que o Anderson Torres estivesse solto. O que o Bissoli falou aqui também é muito sério. Essas são pessoas que nunca esperaram na vida que um dia fossem ser presas. Assim como muitos que a gente tem das pessoas que ficavam em frente de quartel e estavam lá, você tem gente pra caramba que tá presa, que são pessoas que, como eu gosto de brincar às vezes, falo, é pessoa que nunca tomou uma dura na vida, nunca tomou um enquadro da polícia, né? Nunca teve seu carro parado pra ver se tinha, pra ver como é que tava a documentação. E essas pessoas hoje estão presas, estão passando por problemas psicológicos muito graves, entendeu? E é engraçado que a gente sempre vê o pessoal de esquerda que quer sempre desencarcerar todo mundo, né? Nesse caso aqui, eles estão agindo meio que mudou o eixo de comentários que normalmente são feitos nesse caso. Eu acredito que já estava na hora de soltar o Anderson Torres, até porque parece que eu não acredito que ele vá fugir ou vá comprometer a investigação. E o general Gonçalves Dias tinha que estar dando muito mais explicação do que o que está dando. Você fez um movimento assim, sabe do que eu lembrei? Daquelas molas. Lembra daquelas molas que você fazia assim? Aquela mola é movida por uma energia, você sabe disso. Você pega a força daqui e joga pra cá, ela faz aquele negócio. Cara, você descreveu, você fez uma analogia incrível aqui sobre o que é a justiça para uns e não é para outros. Aí quando favorece uns, não favorece outros. É uma bola, brother, que tá assim o tempo inteiro. O tempo inteiro tá assim a justiça no país do Brasil. É o Brasil que a gente vive. Diego, ó, eu não creio que o Anderson Torres ele esteja numa fase tão ruim que ele possa estar pensando em suicídio. Para começar, pode ser um argumento de defesa aqui do Anderson Torres, ok? Qual é a situação do Ibanez? Nós sabemos a situação do Ibanez, ok? Trazendo o Ibanez para essa jogada, não faz sentido nenhum o Anderson Torres permanecer preso. Eu concordo. Saudações, Rodolfo, os meus colegas aqui da mesa. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Melhor agora com você. Que ótimo, fico feliz. Tá bem, né? Tá participando bem na casa, tá aí, né, Bissoli? Isso aí. Um abraço pra Nelson Kobayashi, que trouxe essa fera aqui, bicho. Pois é, obrigado. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, porque foi... Já teve até aumento de salário. O Nelson, meu amigo, né? Nelson Kobayashi mora no meu coração, mas vamos lá. Não faz sentido, né? O Anderson Torres está preso. E só pra completar também, uma saudação à nossa querida audiência aqui da Jovem Pan. E olha, o Bissoli, ele deu uma aula aqui do aspecto jurídico realmente. Bissoli, você só esqueceu de um detalhe muito fundamental. No caso do Anderson Torres, o próprio Ministério Público já fez o pedido para que ele fosse solto. E esse pedido foi ignorado. O Ministério Público é o órgão de acusação. Se o órgão de acusação acha que o Anderson Torres já poderia ser solto, por qual razão o ministro acredita que ele deve permanecer preso? Isso deixa muito claro e também, evidentemente, levando em conta tudo que foi dito a respeito do caso do G. Dias, de que o STF, nesses casos, altera seus entendimentos conforme o réu. De fato, nesse caso agora, não cabe realmente o habeas corpus, é questão sumulada. Isso vem de caso, é uma súmula até bem antiga do STF, que não permite que o pleno analise um habeas corpus quando há decisão monocrática de
de ministro. Mas, se nós pegarmos o histórico, o STF esse tempo todo vem dando suas decisões conforme se altera o réu. Porque, evidentemente, o G. Dias ou Anderson Torres deveria ser solto ou o G. Dias deveria ser preso. E, de novo, o G. Dias que apareceu ali na cena do crime, não teve sequer o seu celular apreendido. Certamente, aqueles manifestantes que estavam ali bebendo água com ele, interagindo com ele, esse pessoal não foi nem investigado ainda. Então eu me pergunto, se com essa conduta do STF, mesmo com a CPMI do 8 de janeiro, nós chegaremos a todos os responsáveis pelos atos do dia 8, não somente os responsáveis de um lado ou de outro. Exatamente. E dando aqui, né, Bárbara, fazendo aqui sua primeira participação no Linha de Frente aqui na Jovem Pan, seja muito bem-vinda. Como que você viu isso enquanto espectadora, tá? Porque, assim, nós sabemos que, como eu disse aqui na alusão do Negão, a política, ela tem lados, que um lado uma hora favorece e outra hora não favorece. A gente não sabe como é que funciona. Quando nós temos o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, em imagens claras, e nada é feito com ele. Olha só, no dia seguinte ele pede demissão. Enquanto isso, Anderson Torres permanece preso. Qual é o sentimento que te dá enquanto espectadora dessa situação? Olha, Rodolfo, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma honra estar dividindo essa bancada com todos aqui. E agradecer a audiência da Jovem Pan, mais uma vez de estar aqui. E preciso falar para vocês, achei muito inteligente o que Negão trouxe aqui pra gente, essa mola, né? Não, a mola fui eu. A mola não foi o Negão. Não vamos dar a mola fui eu. O Negão só trouxe a ideia, né? Ele fez um movimento. Vamos dividir 50-50? Tá bom, ok. O Negão fez um movimento, você trouxe nome à palavra. Ok. É muito inteligente trazer essa elucidação, porque é complicado. A justiça é para todos, né? A justiça é igual para todos. Então, assim, todos esses movimentos a gente acaba ficando muito preocupado com o futuro do país, com o futuro de todas as reações que nós estamos tendo agora nesses casos horríveis que estão acontecendo nesses últimos dias. Então, fica a dúvida, né? Por que um está preso, por que um está solto? Porque não tem realmente essa investigação de uma forma mais detalhada, a investigação difícil. Tem. O Diego colocou aqui, Bárbara, sobre a CPMI, ok? O que a gente vai entender sobre essa CPMI? Que essa CPMI vai ficar na mão de quem quer controlá-la. Você falou semana passada aqui, Bissoli, você lembra o que você falou? Você falou, lógico, a CPI vai ser instaurada, que agora eles querem, só que ele vai ficar na mão de quem investigar? Na própria mão de quem está sendo investigado. E se me permite, está sendo feito, claro. No último domingo, a gente falava no Tá Na Roda com o Bibo Nunes, que é deputado do PL, e eu perguntei para ele no programa, eu falei, deputado, qual é a estratégia da direita se montou a CPI, mas tem minoria? Quem vai pautar a CPI? Presidência, relatoria e maioria de votos é o governo. Isso não pode ser um tiro no pé? Usarem Exatamente. A CPI para começar a chamar só quem é da oposição? E aí o deputado ficou meio sem graça, não sou muito... E aí eu falei, ó, cuidado que a falta de habilidade na condução pode gerar um problema em vez de gerar uma solução. É algo que deve ser investigado a sério. É o discurso do Randolph. O Randolph estava tão... O Randolph, quando deu o discurso dele lá na tribuna, ele não deu um discurso como alguém que está pronto para enfrentar. Ele deu um discurso de alguém que tem a arma para vencer. O jeito com que ele fala, se você nota a fala dele, a oratória dele, não foi uma oratória de nós vamos lá enfrentar. Foi a oratória de nós vamos ganhar. Então tem que saber o que Randolph tem e por que ele está se sentindo tão confiante. E essa pergunta que você fez pro Bibo é perfeita. Tipo, o que vocês vão fazer caso... Mas assim, eu quero pegar carona no que a Bárbara trouxe, porque é a justiça a favor de quem? Porque não faz sentido. No Brasil, diariamente, são presos só em São Paulo, tá? Cerca de 1.000 pessoas injustamente. Tá bom? É um número que tá lá. Você pode acessar os dados aí e você pode ver isso. Só que na política, a gente também tá vendo isso. Não que, longe de mim aqui, tá? Quero retificar se não ficou claro para vocês. Longe de mim aqui falar que o Anderson Torres é inocente em alguma coisa. O que está errado é o tempo de prisão. Ô, Bissoli, qual que é o nome que se dá isso aí, por favor? É o uso da prisão como instrumento de forçar algum tipo de delação. É uma coação, é usar a prisão de forma indevida como se você conseguisse obter algum tipo de prova processual por meio dela.
Esse é o problema. Isso na Lava Jato já era criticado, não é uma crítica de agora, que eu faço, que muitos advogados fazemos. Inclusive, essa semana teve advogados da USP, advogados colegas do Lewandowski lá na USP fazendo carta-manifesto dizendo que as prisões são ilegítimas, são ilegais e estão sendo usadas como instrumento de delação. Tem a decisão monocrática você usou aqui, Diego. Isso, e a pior parte é que Anderson Torres é um caso. Ele é uma pessoa, é claro, o caso dele ganha relevante por ser uma autoridade pública, por ter sido diretamente responsabilizado no dia dos atos. Mas tem milhares, tem mais de 1.000 pessoas que foram presas em condições semelhantes. O voto do ministro Nunes Marques, o voto do ministro André Mendonça, que queria recusar as denúncias contra os manifestantes, foi muito claro ao dizer que o STF sequer tem competência para julgar esses manifestantes como estão fazendo. Esses processos não deveriam tramitar no STF. Eles têm direito, pelo princípio do juiz natural, que toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão previamente constituído pela lei, eles deveriam ser julgados lá na primeira instância de Brasília, na Vara Federal Criminal de Brasília. Estão sendo todos julgados no STF por uma suposta conexão entre os inquéritos que investigam os atos do 8 de janeiro e outros inquéritos que envolvem autoridades que têm foro por prerrogativa de função e logo têm que ser julgadas, têm que ser investigadas e julgadas no STF. Então, por conta dessa conexão que sequer existe no voto dos dois ministros que eu citei aqui, eles estão sendo todos julgados pelo STF. E essas denúncias genéricas, que não está ali delimitando a conduta de cada um, como tem que ser feito, não está dizendo ali, ó, o senhor José com um pedaço de pau quebrou a vidraça A, o fulano de tal que furtou tal objeto, não está sendo dito isso. Todas as denúncias com conteúdo idêntico, dizendo a mesma coisa, e assim a gente não pode condenar ninguém. Ninguém pode ser condenado com uma denúncia genérica. E se me permite, olha só um complemento, Diego, me permite, que o ministro Cássio Nunes, no seu voto, ele usa ainda um outro termo um pouco mais duro, quando ele fala que está sendo usado o inquérito da fake news, o inquérito das milícias digitais para criar essa conexão, ele fala alargados inquéritos que há anos estão correndo e não viraram sequer uma única denúncia. Ou seja, você vincula um processo atual a um antigo que não virou sequer denúncia ainda, que não acaba nunca, só para dizer que é competência do STF. E tem um caso muito emblemático, desculpa. Deixa eu falar. Essa eu preciso falar. Vamos lá, você tem 10 segundos, senão você vai quebrar minha pauta. Tem um dos réus do 8 de janeiro que a denúncia diz que não há provas nem de que ele estava no local. E ele está lá, foi preso, foi denunciado. Ele nem sequer existem provas de que ele estava lá no local. Pois é, mas esse é o Anderson Torres, que nem estava aqui, nem estava no Brasil e está lá preso por conta disso. Bom, a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo, porque com certeza vem com muito tempero isso aí. Mas agora, senhoras e senhores, meus amigos aqui de bancada da Jovem Pan News, você que está nos assistindo em casa agora, presta bem atenção. Porque parece uma piada, mas sabe aquele humor que tinha na Platinada, que passava de sábado à noite, que era bem ruim, sabe? Aquele humor bem tosco. Uhum. Eu dou mais risada com o Chaves, pra falar bem a verdade. Olha só, hein? O presidente Lula disse durante cerimônia no Palácio do Planalto que sancionou o reajuste de 9% do salário dos servidores federais. Que os políticos brasileiros, enquanto profissionais, são, abre aspas, honestos. Na avaliação de Lula, a mania de desacreditar, isso está entre aspas, tá? Da política levou a eleição do ex-presidente Jânio Quadros, que chegou ao cargo defendendo varrer. Eu falei varrear. É chegando ao cargo varrer a corrupção. O que ele quer dizer aqui? Que o Jânio Quadros aqui tentou chegar e varrer a corrupção. Mas não deu certo, a gente já sabe toda essa história, né? E acabou renunciando. E a ascensão de Jair Bolsonaro, abre aspas. Olha só o que ele fala sobre isso, tá? A sociedade tem essa mania de desacreditar na política. Essa antipolítica que levou o Jânio Quadros a ser eleito com a vassourinha e esse genocida golpista. Se tem uma profissão honesta, é a de político. Fecho aspas, uma salva de palmas para mais uma barbaridade. Nossa, essas são as palmas que vocês vão bater? Uma salva de palmas para essa barbaridade Lula ainda é muito. dita pelo presidente Lula. E continua, tá? Porque segundo Lula, a política é a única profissão que tem concurso público a cada 4 anos. Olha a barbaridade que ele falou, tá? Que a política pública é a única que tem concurso a cada 4 anos. Ele não conhece o Brasil. Sinceramente, ele não
conhece o Brasil. Eu vou parar por aqui nesse TP e eu vou abrir para os comentários. Negão. Deixa eu. Eu tô na sintonia com você aqui. Tá tremendo. Eu estou na sintonia aqui. Negão tá se tremendo. O que ele disse, na verdade? Ele foi lá numa cerimônia no Palácio do Planalto, falou que sancionou um reajuste de 9% para os servidores federais, que os políticos brasileiros, enquanto profissionais, são honestos. Ele colocou na mesma classe o pessoal do PL, ele colocou, vamos colocar aqui Jair Bolsonaro, ele conseguiu colocar aqui todos os seus algoz políticos numa mesma sentença. Que legal, pelo menos ele reconheceu que todos os políticos são honestos. Só que não, né, Negão? Só que não. Eu queria muito, meu sonho é que Lula estivesse certo e a cada 4 anos fosse feito aqui como é que a expressão que ele usa aqui é... um concurso público. Eu queria muito, em primeiro lugar, para mim tinha que ser formado em direito ou administração, certo? Só para passar. Então, teria que ser uma espécie de Enem. Isso para você se candidatar. Não é porque você ia lá passar no concurso, não, só para você poder se candidatar, para a gente poder escolher entre os melhores. Olha só que país maravilhoso seria esse. Não é a primeira vez que o Lula entrega essa de bandeja para a gente poder fazer o gol, né? Dizendo que todos os políticos são honestos e porque ele tem que ir lá, tá com a cara limpa, ele disse isso já no passado, né? O problema, Lula, é que o brasileiro, ele já está cansado. Ele está muito cansado mesmo, e ele está desacreditando da política, a cada dia que passa. Principalmente quando ele vota naqueles políticos que prometeram a picanha e entregaram a abóbora. E agora já não é mais abóbora, agora já é a batata, como estava falando esses dias aí. Porque a mandioca foi no tempo da Dilma. Primeiro foi a mandioca, depois veio a promessa da picanha, depois veio a abóbora, depois eu não vou taxar suas comprinhas. Não, eu vou taxar a empresa. Mas a empresa vai fazer o quê? A empresa vai fazer como toda empresa faz, né? Ela vai aumentar o preço e já vai ficar mais difícil. Não, eu vou aumentar o seu salário. E com o aumento que eu te dei, você não consegue comprar 30 ovos, porque 30 ovos está custando R$25. Exatamente. Entendeu? E você aumentou só em 18. É uma pena, porque assim, até eu que tô sempre com a pedra da moralidade pronta para atacar, eu esperava que esse Lula chegasse e no primeiro ano e o segundo ano ele fosse tentar mais ou menos deixar como o Bolsonaro entregou para ele. Lógico que ele ia abrir mais um ministério ou outro, porque tem muita boca para alimentar, mas não esse tanto que ele fez, não com essas medidas que ele está fazendo, não com essa boca que não consegue ficar fechada a ponto até da gente ter alguns problemas internacionais. O grande problema do Lula é a galera que está à volta dele, que da mesma forma com o Bolsonaro, coisa que eu critiquei muito, tinha muitos puxa-sacos em volta, mas pelo menos o Bolsonaro tinha 3 pessoas para escutar, pelo bem ou pelo mal, tinha gente que falava bem, tinha gente que falava mal, que o nome dessas pessoas são Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. No caso do Lula, a impressão que dá é que ele só tem a Janja, que é quem está mais próxima dele, e o resto é um monte de gente que morre de medo de perder a sua boquinha e dá risada para qualquer porcaria que o Lula fala. Então o Lula fala alguma coisa, tá o cara... Nossa, senhor presidente, como o senhor é engraçado, como o senhor é inteligente, como o senhor não mede as palavras, como o senhor uma hora fala da Ucrânia e da Rússia, em outra hora o senhor está falando da Palestina e de Jerusalém. Cada hora o senhor fala uma coisa e a gente só fica... E outra, ele tem fãs dentro do jornalismo nas maiores emissoras desse país. O que torna o cargo do Lula hoje o cargo mais perigoso para o Brasil. Negão, perfeito. Bárbara, vamos lá. Eu vou desmembrar aqui essa pauta e essas falas do Lula, tá? Quando ele fala que, enquanto profissionais, os políticos são honestos, cara, é uma piada de mau gosto. Eu vou olhar para cá. É uma piada de mau gosto com o brasileiro, tá? Que desde criança aprende que político é corrupto. Tem essa, tá? Que político, seja ele qual for, seja ele qual país que for, a criança já nasce com isso, porque vem dos pais, que vem dos avós, que vem dos bisavós, e assim vai, dos tataravós, e assim vai. É uma cultura, tá? É uma cultura. O que se instalou no Brasil nos últimos anos foi, de verdade, uma ascensão política. Nunca se vista antes de esquerda e direita. Nunca se teve uma direita tão forte no país como se teve agora no Brasil. Mas ainda, falar que seus políticos no Brasil são
entre eles, a maioria honestos, é uma piada de mau gosto com nós brasileiros. Nós sabemos que isso ainda não funciona. É uma utopia pensar nisso. Se bem que o brasileiro, quando vai fazer ali, vai dar o seu voto, muitos deles acreditam na honestidade do seu político. Outros sabem da desonestidade e mesmo assim acabam votando. Mas vamos lá. Posso falar claro, exatamente disso? Você quer falar desse caso específico? Ok, vamos lá. Porque assim, Rodolfo, a gente vê, né? Você mesmo falou que é uma cultura do brasileiro saber que político é corrupto, né? Que isso vem do avô, vem do bisavô, vem do tataravô. Então tá. Por que ainda a gente continua reelegendo esse tipo de pessoas? Então, assim, hoje, para mim, essa última eleição, todo esse novo cenário, a gente vê as histórias se repetindo e um povo que anda repetindo os seus erros, né? E se a gente sabe que é corrupto, por que a gente coloca eles novamente na liderança do nosso país? Então, eu queria também trazer um pouco de responsabilidade para o povo brasileiro, da gente começar a refletir diferente. Porque até quando a gente não vai ter educação na parte mais importante que nós temos, que é eleger os nossos líderes e vai colocar esse tipo de pessoa novamente na liderança? Então, assim, será que a gente não está merecendo realmente o que nós estamos vivendo? Porque nós estamos colocando esse pessoal toda vez... De novo na eleição. E aí quem acaba pagando, quem acaba pagando o pato com isso são as pessoas que votaram o contrário, né? E assim, a gente tem que entender uma coisa também, tá? Que até que se prove o contrário, eu não posso fazer aqui ser ingênuo e falar, em ter a minha fala aqui dessa forma, porque a presunção da boa-fé, ela não precisa ser comprovada. A má-fé é que precisa ser comprovada. Então a gente tem que pensar nisso. Quando você coloca um político lá, todavia você acha que o cara vai fazer um bom trabalho, não vai ser corrupto, não vai se inclinar à corrupção, né? Que é um assunto ainda, essa palavra corrupção ainda no Brasil tem um peso muito grande, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Eu não tô aqui falando que todos os políticos são corruptos, tá? Tô falando que a gente cresce dessa forma, tendo a tendência a acreditar que os políticos que a gente coloca lá vai se inclinar a esse crime da corrupção. Mas enfim, vamos falando disso aqui, porque ele falou, Diego, que a sociedade tem essa mania de desacreditar da política. Por quê? Porque uma hora é noticiado que o cara estava num apartamento com 53 milhões numa mala, lá na Bahia, dinheiro na cueca. Que tipo de honestidade o nosso presidente está se referindo? Eu acho que, Rodolfo, a honestidade a que ele se refere é a própria honestidade dele, que, como ele disse no passado, Lula é a alma mais honesta do Brasil. Lembro que ele disse essa frase também infeliz lá na época da Lava Jato. Mas o que me chama mais atenção aqui nessa notícia, e me parece até que isso está se transformando num método do governo Lula, dizer alguma coisa muito absurda que chame muita atenção, que retire o foco do contexto em que aquilo está ocorrendo. O Lula deu um reajuste de 9% para os servidores públicos federais. O Brasil está batendo na porta da maior crise econômica, talvez a maior crise econômica da nossa história, maior que a do governo Dilma II. E, ao invés de cortar gasto da máquina pública, e eu não quero com isso demonizar o servidor público federal, que trabalha, que, claro, tem a sua importância, mas hoje no Brasil empresas estão fechando, pessoas estão perdendo seus empregos, a fome volta a ser um problema. E nós temos os servidores públicos federais que já ganham, em média, mais do que o dobro do que a iniciativa privada. Então, eu pergunto aqui para os meus colegas se vocês acham correto que nós demos agora, no Brasil, nessa situação, seja concedido ao servidor público federal 9% de reajuste. Servidores que já ganham muito, que já têm ótimos salários, que vivem, a sua maioria, lá em Brasília, que tem um IDH maior que da Noruega. Então, é isso que me chama mais atenção numa notícia dessa. A frase do Lula é mais uma frase infeliz de muitas que ele já disse e de muitas que ele ainda vai dizer. E tá descontrolado. O Bissoli, principalmente quando ele não conhece, parece que o Brasil que ele vive, porque ele fala que no Brasil a política tem eleição e tem concurso de 4 em 4 anos. Cara, será que ele não sabe quantos concursos públicos tem num país? Olha, o presidente Lula adora fazer o jogo de palavras. O problema é que o tempo passa, as coisas mudam e hoje as bobagens que ele fala caem na rede social daqui a pouco e as pessoas começam a questionar, o que não acontecia antigamente. Antigamente você tinha algum veículo de comunicação que pegava um recorte da fala dele, utilizava a parte um pouco mais inteligível, você tinha ele mesmo usando esses recortes nos seus programas de televisão de campanha e agora não. Começam a surgir na íntegra as suas falas. E aí você pega a vassourinha do Jânio e varre a corrupção para onde? Só se for para debaixo do tapete, porque não tem outro lugar, é aquela escondidinha, né? Aí vai falar em concurso público de profissão honesta.
Senhor presidente, político não é profissão. Se o senhor encara a política como profissão, as coisas vão muito mal. Me preocupa ouvir do presidente da República que ele encara a política como profissão. Tem um ponto que eu vou concordar com ele, para não dizer que eu discordo de tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que política é feita para política. Essa história das pessoas falarem assim, eu não sou político, não. Quem não é político e vai para a política é um desastre, porque ser político é necessário para se fazer política, porque é conversa, é articulação, é negociação positiva, não do ponto de vista negativo, é proposição. Sabe o que acontece com um parlamentar que não é político e vai parar na política? Não faz nada, não tem resultado. Pega esses parlamentares que adoram falar que não são políticos e pega resultados. Se for deputado, pega quantos projetos conseguiu aprovar. Nenhum, porque não consegue nem aprovar entre os colegas. Pega chefe de executivo que vem com essa história de não ser político, nem se reelege, nem sai candidato. Então, uma coisa eu concordo, política deve ser feita por políticos, ou aqueles que não são têm que estar abertos a fazer política, isso que é o ponto. Agora, concurso a cada 4 anos e corrupção com vassourinha, só se for para debaixo do tapete, para enrolar esse tapete e fazer uma troca do tapete do palácio a cada 4 anos para ter uma nova decoração. Mas né? a própria classe política, Bissoli, construiu essa cultura, porque hoje ninguém analisa. O Rodolfo trouxe aqui, você dá um voto de confiança, confia na boa fé do político, mas hoje nós temos tantos meios de verificar a vida pregressa dessa pessoa. Se é um político em reeleição, você pode justamente consultar lá a produção legislativa ou o histórico no executivo. O problema é que hoje se criou Diego, vamos lá. Eu quero que você ensine as pessoas que estão nos assistindo. Porque a Bárbara me trouxe um dado aqui quando eu estive numa conversa com ela, que 66% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Não tem acesso à internet, ok? Isso ficou muito na minha cabeça. Porque, teoricamente, o meu tá aqui. Limpa o seu aqui, Bárbara, por favor. Tá aqui, ó. A informação tá aqui nesse negocinho aqui chamado celular, família bonita, tá aqui. Assim, não vou mostrar. Tá aqui, ó. Beleza? A informação tá aqui. Mas 66% da população do Brasil não tem acesso à internet. Precisa de um Wi-Fi. Ok? Certo. Então você vai falar agora, Diego, com as pessoas que estão em casa. Como é que faz para ver a vida pregressa de um político? Para as pessoas não cometerem o erro de votar de novo num canalha. Olha, não cometerem o erro de novo de votar numa pessoa que não representa. É o cara que vai lá na quebrada e fala assim, se você votar em mim, não, eu vou asfaltar aqui, eu vou colocar grama aqui no campo aqui e eu vou votar em você na quebrada. É assim. O cara para o caminhão lá, dá 200 cesta básica, tira fogos de artifício, não sei o que lá. Aí chega lá na política, o que ele faz? Ele esquece a quebrada, meu irmão. Ele esquece a quebrada e começa a palhaçada. Então, você vai olhar para sua câmera e você vai começar o beabá. A pessoa tá lá. O que a pessoa tem que fazer para saber quem é o político de estimação dele? Olha, eu tenho uma estratégia pessoal que sempre que eu quero saber da vida de um político, eu vou nas redes sociais do opositor para ver o que ele está falando daquela pessoa. E aí você investigar se é verdade, você tem como consultar se essa pessoa tem processo, se não tem. Se é um gestor, entra no site da Câmara, entra no site da Prefeitura, da Assembleia Legislativa, vê lá a produção, vê as comissões que participam, vê quanto gasta. O site da Câmara dos Deputados é muito intuitivo nesse sentido. Você consegue ver gabinete por gabinete, ver quem são as pessoas que estão lotadas nos gabinetes, ver quanto esse político usou de verba de gabinete, quanto ele está gastando de dinheiro público para manter lá o seu pessoal e os seus currais eleitorais. Então, existem muitas formas, de fato. Existe esse problema, o problema estrutural do Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país ainda pobre, com diversos problemas de infraestrutura. Mas grande parte das pessoas que têm acesso à internet, que têm acesso à informação, mesmo assim votam errado. E eu ainda vou um pouco mais além, ó. Você pode também consultar o site Ranking dos Políticos. Eu gosto desse tipo de frase do Lula, entendeu? Porque ela lembra muito uma coisa que a esquerda adora falar, que é a bendita dívida histórica. Eu sempre que eu vou em algum lugar, que o pessoal me pergunta sobre essa dívida histórica e tal, eu falo que existe sim uma dívida histórica e a cada 2 anos eu devo cobrar essa dívida histórica. Porque para mim, quem tem uma dívida histórica com a população brasileira é literalmente os políticos. É aquele cara que, como o Rodolfo falou, e essa história é verdade, o cara chega na quebrada falando que vai construir um posto de saúde, que ele vai reformar o campo de futebol, que ele vai ajudar a construir uma pista de skate. Na creche. Ele vai fazer uma creche. E o máximo que ele faz depois, porque normalmente quem faz essa promessa é o vereador, e a gente sabe que o vereador não constrói nada, ele é um fiscal do prefeito, entendeu? Infelizmente, muita gente na quebrada não sabe disso, mas o máximo que ele consegue é
dar uma acelerada em cada uma dessas obras, isso depois que a Associação de Moradores foi lá e peitou o homem, falou, ó, então, você pediu voto e tal, e ficou lá enchendo o saco dele, aí ele resolve dar 2, 3 telefonemas e tentar acelerar alguma coisa. Normalmente vai tentar aparecer no terceiro ano, né? Exato. O terceiro ano é o ano que se alguma coisa sai do papel. O Lula nos deve muito, Dilma Rousseff nos deve, Jair Bolsonaro nos deve, Michel Temer nos deve, Fernando Henrique nos deve, e isso eu estou falando só dos presidentes, porque se a gente for descendo, todos nos devem. No dia em que a população... Entendeu? Porque essa é uma das armas também que o pessoal de esquerda gosta de usar, que a dívida histórica tá lá na família do cara branco que lá no passado ele isso, ele aquilo. Não, meu amigo. Tá no camarada que te pediu o voto, te prometendo mundos e fundos. É desse cara que você tem que cobrar. Porque é por causa desse cara que você mora num lugar que tem esgoto a céu aberto. É por causa desse cara, e tô falando agora de você que mora num bairro melhorzinho, num bairro boy, que você não pode mais deixar o seu filho brincar na rua, que você tá sendo obrigado a viver num feudo, tipo aqueles que tem lá em Alphaville com 4, 5 metros, um muro de altura. É por causa desse cara que você está sendo obrigado a viver lá. E tem mais ainda, é por causa desse cara que não corresponde ao seu voto, que tem esses motoqueiros dos infernos que fica... Isso. Você sabe do que eu tô falando, você mora em Quebrada, você sabe do que eu tô falando. É uma desgraça esses motoqueiros que ficam... Pelo amor de Deus, quando você for votar num vereador, você não sabe o que é isso, né, Diego? Você não sabe. Eu sei. Você não sabe o que eu tô falando. Eu vou te contar depois. Depois eu te conto da porta da minha quando casa. votar num cidadão desse, num político, pelo amor de Deus, a primeira coisa na campanha desse cara tem que ser: eu vou acabar com os pancadões aí que deixam vocês acordados sem vocês dormirem. Cidadão do bem que acorda 6 horas da manhã pra ir trabalhar, não tem que ficar ouvindo funk até 5 horas da manhã, não. Com o tal do paredão e as motos grilando no seu ouvido. Pelo amor de Deus, você é vereador, toma vergonha na sua cara e começa a cumprir as promessas de campanha que você fez. Ufa, falei. Momento desabafo. Momento desabafo. Vamos lá. O meu diretor não me cortou, foi a embora. dívida histórica. Vocês conhecem Humberto Martins? Sim. Conheço. Não o ator. Não é o ator. Então não conheço. Não é o ator. Olha só, você em casa, vou te fazer uma pergunta rápida. Conhece o Humberto Martins? Não é o ator. A critério de informação, Humberto Martins é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Ele que anulou a condenação por improbidade administrativa que enquadrava Arthur Lira na lei da ficha limpa. Em 2016, Lira foi condenado na Justiça de Alagoas por suposta participação em esquema de desvio de verba na Assembleia Legislativa nos anos 2000. Quando era deputado estadual, o caso veio à tona em 2007 pela Operação Taturana, olha o nome da Operação Taturana da Polícia Federal. De acordo com a polícia, os desvios chegaram em algo de torno de uma bagatela simples de 300 milhões de reais. Só isso? Em um período de 5 anos. Na decisão, Humberto Martins, ele que não é o ator, e sim o ministro, afirmou que as falhas processuais comprometeram a integridade da condenação de Lira. Abre aspas. Os atos praticados considerados improbos assim o foram em razão de alegada violação principiológica, tão somente, o que descaracteriza a improbidade administrativa após a modificação legislativa. Fecha o aspas, uma salva de palmas pra mim, que eu li 5 palavras difíceis que eu nunca li na minha vida. Parabéns pra mim. Pelo amor de Deus, hein? Agora é só isso. Pelo amor de Deus. Eu vou começar com você, Bissoli, porque se tem alguém que entendeu o que eu li, foi você, por favor. Fala a palavra de e você também, Diego. Com certeza. O Bissoli tá... O Bissoli fez anotações ali, ele já escreveu um capítulo de doutrina sobre o caso. Exatamente. Porque assim, o Arthur Lira, em 2006, só pra gente informar aqui, foi condenado na Justiça de Alagoas por uma suposta participação, ok? Vem Humberto Martins agora e faz o quê? Olha, o que nós temos? Primeiro, o Arthur Lira, que conduziu a aprovação da nova lei de improbidade no Congresso, certo? Então vamos começar por aí. Ele, Arthur Lira, mais do que ninguém, trabalhou pela aprovação dessa nova lei de improbidade. Essa nova lei de improbidade que mudou algumas regras e começou a dizer, olha, isso aqui que era um ato de improbidade não é mais. Ou para ser determinado alguns requisitos como dolo, etc, etc.
Com base nisso, processos que vinham correndo lá de trás começam a ter a aplicação dessa nova lei. Em alguns aspectos se aplica, outros não. O STF já discutiu parcela disso, a outra parcela ainda falta ser discutido. Mas, a bem da verdade, eu não tenho o conteúdo da decisão completa, mas pelo resumo e a ementa aqui que a gente lê, é possível entender que sim, foi essa nova lei que o beneficia. Ou seja, você tem um político atuando no legislativo a favor de uma lei que beneficia o seu próprio caso. Tem algo de estranho por aí, né? Não que a antiga lei de improbidade não tivesse os seus defeitos, não que não fosse exagerada e que não tivesse que ter algum tipo de mudança. Só que o problema no Brasil é justamente esse. A gente aproveita algo que não está bom, algo que merece crítica, reparo e ajuste e faz aquilo para além dos limites que deveriam. E aí vem um grande benefício, porque na vida é assim, a gente tem um Congresso que legisla em causa própria, tanto em matéria de questões de condenação, quanto em matéria de questões eleitorais para voltar lá. Em alguns temas, a verdade, Rodolfo, que a gente teria que ter uma quarentena clara. Aprovou isso, deve valer só para daqui tal período, porque aí teria menos deputado agindo para aprovação daquelas matérias que lhes são favoráveis a curto prazo. Perfeito. Eu estou aqui com o Diego rascunhando, porque antes de chamar a Bárbara e o Negão, eu quero que, como tem advogados aqui na mesa, eu queria que o Diego explicasse para quem está nos assistindo. Está vendo que a aula aqui é com o Diego hoje, né? Está explicando aqui, está em casa. Porque fica mais fácil aqui na hora de eu conduzir, para traduzir. O que significa a improbidade administrativa em que o Arthur Lira foi enquadrado e agora ele teve aí a sua sentença anulada? Rodolfo, de uma forma... Aliás, a condenação, desculpa. De uma forma bem didática e até pouco técnica, a improbidade administrativa é quando o agente público ele usa do seu cargo para lesar a própria administração pública. Então, no caso aqui, o Arthur Lira, enfim, isso pode ser feito de várias formas. Pode ser... Ok, obrigado, Negão. Obrigado, Diego, sua vez. Tô brincando. Negão, ó. Não, mas sabe o que não era só para explicar. Mas sabe o que me chama muita atenção nesse caso? Como disse o ministro Humberto Martins, o Arthur Lira, ele se livrou desses processos por falhas processuais. Eu quero ver, o Lira ainda hoje é quase uma expectativa de futuro aliado do governo, ainda não sabe em que pega, enfim, qual canoa que ele está navegando aí na gestão do governo Lula. Eu quero ver se essa questão de falhas processuais vai ser tratada no processo do Lira pela militância esquerdista, como é tratada a falha processual que levou Lula a se tornar um ficha limpa. Porque o Lula também voltou a ser ficha limpa e pôde concorrer às presidências porque foi falhas processuais. Por falhas processuais. Não foi absolvido. O processo dele tinha falhas de competência da Vara Federal de Curitiba. Enfim, os ministros disseram que o Moro era suspeito, mandaram o processo para Brasília e o processo acabou prescrevendo. Foi uma falha processual. Eu quero ver amanhã, no dia de amanhã, se o Lira se tornar um opositor do governo Lula, como é que vão tratar a falha processual que também livrou o Lira dessa condenação. Perfeito, Negão. Cara de pau. É isso que eu quero falar, porque assim, virou aqui, cara, é uma desculpa mais esfarrapada de todas, porque existe uma prerrogativa na lei que faz isso acontecer, né? As falhas aí estão, então, chamada falhas processuais, que agora pode condenar ou descondenar uma pessoa, né? E será que esse é o modo operante que a gente vai ver daqui pra frente, Negão? Sim. Uma pergunta retórica, mas por favor. Essa resposta é fácil, é sim, é justamente o que a gente está vendo. Quando o Bissoli estava falando, eu lembrei do que está acontecendo agora com a PL das fake news. A gente tem, sim, um sério problema de fake news no Brasil. A gente tem, sim, milícias que estão trabalhando, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo. A gente tem isso constantemente, diariamente no Twitter. E não adianta só você bloquear o peão, não adianta nada, porque o camarada vai lá e cria uma nova isso e aquilo. Temos que dar algum jeito de resolver isso? Temos. Mas o que o pessoal está fazendo? Pegou uma coisa, pegou um problema e está alargando esse problema a seu favor. No tipo agora, parece que também só deputados vão poder falar o que quiser, então você vai criar uma nova casta, vamos dizer assim. Você tem agora, você vai poder derrubar perfis também a hora que você quiser, sem explicação e tal, como mais ou menos já acontece, mas nesse caso é o judiciário que manda, então precisa ter uma espécie de processo nesse caminho. É exatamente a mesma coisa. O Lira foi lá e usou a própria lei aqui, como o próprio Bissoli explicou, a lei que ele mudou, né, de improbidade.
e se salvou, vamos dizer assim. Mas eu acho muito inteligente o que o Bissoli trouxe, realmente... Não precisei nem chamar, você viu? Já pegou jeito. Já aprendeu a 45 minutos do programa e já... Vamos lá, arrebentou, vamos lá. Não, mas uma solução realmente seria esse espaço-tempo, por causa que legislar em uma causa própria, esse espaço-tempo, né, que o Bissoli trouxe muito inteligentemente aqui agora, seria uma solução para esses casos não acontecerem constantemente, né? Porque dessa forma a gente vai ver sempre essa legislação em causa própria e sendo... Então, é assim, eu vou colocar o Negão de novo, porque eu não sei se ele tinha terminado ou não. Não, tinha. Tinha. Então eu vou colocar para você também. Eu vou colocar na mesa, tá? Fala a intervenção foi exata, foi precisa. Vou colocar na mesa para vocês, porque olha só, enquanto deputado estadual, lá no ano 2000, ele teve essa incógnita ali do seu jeitinho de administrar os recursos, com desvio de 300 milhões de reais atribuído a ele em um período de 5 anos, ok? Esse caso veio à tona em 2007. Por que não foi resolvido em 2007? Por que deixou isso acontecer praticamente 16 anos depois? Por que a justiça no Brasil ela é tão lenta quando se trata de coisas para político, você entende? Porque, por exemplo, lá o pessoal do 8 de janeiro está lá até agora. Por que não teve audiência? Então, eles estão presos até agora. Por que não teve audiência? Por que não teve não sei o quê? O cara é preso com dinheiro na cueca e não fica preso. O cara vai lá, ele vai responder isso daqui 15 anos. Então, assim, no Brasil há um sistema errado de se apurar a lei, de se fazer a lei. Porque em 2007 isso aqui não tinha nem que vir à tona. Ele já tinha que ter sido investigado, processado, absolvido naquela época. Ô, Bissoli, me ajuda? Rodolfo, sabe por que isso acontece? Eu vou explicar aqui, porque é importante que você em casa entenda a dinâmica e passe a cobrar todos de forma justa. Existe um funcionário público chamado juiz. Existe outro funcionário público chamado promotor. Esses dois funcionários públicos não devem ser tidos como herói. Ganham altos salários para fazerem suas funções. Então não tem que falar que Ministério Público e juiz é herói. Ganha salário alto para trabalhar bem, como executivo de muita empresa aí. Esses dois personagens, às vezes, têm muito trabalho lá no seu gabinete. Às vezes tem muita coisa para fazer. E às vezes acham que tem pouca assessoria, então vão economizando na forma de fazer. Como o Diego muito bem trouxe aqui, a questão das denúncias rejeitadas pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Cássio Nunes Marques, em relação aos atos do dia 8 de janeiro, por que foram rejeitadas em alguns dos argumentos? Porque não tinha sequer descrição da conduta, não falava o que a pessoa fez de errado. Qual é o que a gente chama no direito fato típico e antijurídico? Ou seja, o que está escrito na lei que é proibido e a pessoa fez de errado para ser processada por aquilo. Em muitos casos estava escrito a pessoa estava acampada. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque em casos como esse do Arthur Lira, que por questões técnicas processuais, os processos são ou anulados, ou invalidados, ou julgados improcedentes, em muitos casos, não estou dizendo em todos, e nem necessariamente nesse que eu não vi a decisão completa, nem o conteúdo dos autos, mas em muitos casos é porque o promotor não descreveu exatamente qual foi a conduta irregular. E aí o juiz lá numa instância superior vira e fala, é verdade. Como eu vou condenar uma pessoa por um fato que a lei não fala que é proibido? Ou se fala que é proibido, não for devidamente demonstrado que ele participou ou concorreu para aquilo ocorrer. E o juiz também, percebendo que aquilo está mal instruído, às vezes só quer julgar rápido, tira da frente e julga, ou para condenar ou para absolver, e depois a parte tem o seu direito, vai contratar advogado, eu sou advogado, né, Diego? A gente tem que defender o nosso trabalho. Me desculpa, se a gente trabalha bem e faz trabalho de 10 que o juiz e o promotor não faz, também não vai dizer que é a tese da defesa que fica fazendo recurso para ganhar processo. É sim. Advogado faz recurso para ganhar processo porque tem competência, porque estuda, porque passa madrugada lendo, porque trabalha de final de semana. Se juiz e promotor fizesse o mesmo, não ficasse só pedindo assessor, talvez condenasse mais. Então tudo isso acontece, Rodolfo, demora por quê? Porque juiz às vezes não tem prazo para julgar, demora anos para julgar, porque promotor não vai lá descrever conduta, faz um compia e cola e faz lá uma redação simples. Agora perde o prazo, né, Bissoli? Perde o prazo para se manifestar. E aí parece que é impunidade, mas é uma impunidade que ninguém olha e fala, peraí, seu juiz, seu promotor, tá demorando com isso aí por quê? Ah, perdeu prazo? Não instruiu direito? Por que juiz e promotor não responde por improbidade que nem o político? Será que não iam se policiar? Bissoli, eu ia trocar de pauta, mas você levantou uma questão aqui que para mim é extremamente importante. Porque se um cidadão ele está respondendo um processo na justiça, muitas vezes ele é proibido de viajar
às vezes até de sair do próprio estado. Você sabe muito bem disso. Viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, então, nem pensar. Se tiver um processinho lá que ele está respondendo ainda, meu Deus, vai tentar tirar seu passaporte com você lá devendo na justiça ou você com um processo lá em andamento. Se ele tem um processo, ou ele, o político, tá? Vou colocar na história o político, vou tirar o Arthur Lira da jogada e colocar o político. Se ele, o político, ele tem um processo que ainda tá correndo, por que a carreira do político só evolui? Por que ele não estaciona onde ele está até esse processo for julgado, tramitado e julgado, e aí ele resolve a vida dele, ele pode dar continuidade? Porque no caso do Arthur Lira, ele era deputado na época, ok? Ele estava lá como deputado estadual. A carreira do Arthur Lira só cresceu. E agora, em 2023, foi anulado. Por que a carreira dele só evoluiu? O seu cidadão que está em casa, o cidadão do bem, quando responde um processo por multa, por não sei o quê, perde habilitação, ele fica, a vida do cara paralisa, meu irmão. E a vida do político não. Ele tem um processo lá, a vida dele faz assim, ó, sanciona, vai lá pra cima. E não é pouco dinheiro, Por que né? que pode? Por que pode pro político e pra quem tá nos assistindo agora que tá com a habilitação cassada ou tá tentando tirar o passaporte não pode? Por que, Rodolfo? Esses políticos contratam ótimos advogados que vão lá conseguir, às vezes, o chamado efeito suspensivo. Sabe o que é efeito suspensivo? É quando você, mesmo condenado, interpõe um recurso e consegue uma decisão para dizer, olha, não se aplica a pena, ou por enquanto ele pode continuar seguindo a tua vida dentro da normalidade. Que em alguns casos até é correto e eu defendo o efeito suspensivo, mas não em todos. Principalmente quando você está permitindo que, enquanto uma pessoa responde por algo grave, ela vá tendo a sua ascensão política, a ponto de ter tamanho poder que possa trabalhar e articular para aprovar uma lei que lhe beneficie naquilo que respondia até então. E é bom ficar de olho também, porque hoje você tem a tríade do poder, né? Que é Arthur Lira, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco. E Rodrigo Pacheco. São os três homens, mas não é o Lula. A gente tem mania de olhar só pro presidente, né? Não, o presidente é o homem. Não é não, filho. Os três homens mais poderosos do país hoje são esses. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Alexandre de Moraes. Sabe o que fica claro aqui? Eu vou ler a próxima pauta, mas só quero encerrar dizendo que hoje um dos motivos pelo qual eu estudo direito é para ajudar essas pessoas que estão em casa. Cara, você vai ficar pobre, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pobre, mas problema com a minha consciência tranquila. Porque é inadmissível que pode os políticos e o cidadão do bem não pode. A deputada federal Carla Zambelli usou suas redes sociais para pedir ajuda. Olha só, hein? A Carla Zambelli teve que recorrer às suas redes sociais para pedir ajuda de seguidores e eleitores para pagar suas condenações. Zambelli disse que as cobranças do momento somam mais de R$54 mil. Vamos ouvir. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que tá rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu tô sendo condenada em vários processos, eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Só esse mês eu paguei um de 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso. Um outro de 15 mil que eu dividi em 2 vezes, um outro de 5.300 e terminei de pagar um de 6 mil. São vários casos, eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores. A deputada acumula uma longa lista de adversários na justiça com nomes muito conhecidos. Por exemplo, Xuxa Meneghel, que a processou em 2020. Zambelli acusou Xuxa de sexualizar crianças em seu novo livro infantil, o que seria uma tentativa de destruir os valores humanos. A apresentadora pediu uma indenização de R$150 mil, mas acabou sendo derrotada. Mas a sorte de Zambelli foi limitada. Em ação proposta pelos músicos Tom Zé e Wisnik, pelo uso indevido da canção Chic Chic, a parlamentar foi condenada a pagar mais de R$65 mil à dupla. Recentemente, ela também foi condenada a pagar 20 mil a Manuela Dávila, após ter sua imagem associada à mensagem esquerda genocida, isso está entre aspas. Não só Dávila, mas outros nomes da política também já processaram ou foram acionados por Zambelli, assim como
Somia Bonfim, é isso. Sâmia Bonfim, desculpa. Sâmia Bonfim, Italíria Petroni, André Janones, Tabata Amaral e Gleisi Hoffmann. Bom, uma grande patota aí da esquerda foi, de fato, acionada pela Carla Zambelli. Mas antes de passar aqui para os meus convidados, o meu diretor, Edu, traz a 2 aqui para mim, por favor. Porque no Brasil a gente tem que ficar muito ligado, a gente tem que estar muito esperto com o que a gente fala, porque a liberdade de expressão existe. Porém, a responsabilidade dessa liberdade de expressão, ela é válida. Você não pode sair falando o que quer, atacando todo mundo por um momento político, por um momento caloroso da política no Brasil e sair atacando seus adversários nas redes sociais sem ter o peso e responsabilidade de fala. Óbvio que a Carla Zambelli seria acionada na justiça. Agora, o que me estranha é a Carla Zambelli vir nas redes sociais pedir ajuda dos eleitores, pedir vaquinha. Ué, cadê seu estado político? Cadê seu partido eleitoral para te ajudar nisso? Cadê as pessoas, Carla Zambelli, que você defendeu? Você não tem que estar pedindo ajuda para o povo, porque o povo está pior do que você nesse momento. Com essa política que se instalou no Brasil, o povo está sem dinheiro para te ajudar na vaquinha. Sabe por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento pífio esse ano. Então, antes de você sair nas redes sociais, Carla Zambelli, põe a mão na consciência e acorda para o Brasil que você mora hoje. Porque a situação aqui não está nada legal. Negão, eu quero começar com você. Eu, sinceramente, não ajudaria. Eu sou... Obrigado, Negão. Eu conheço Carla Zambelli, eu conheço o trabalho da Carla Zambelli. Eu já sou do tipo que eu não ajudo político nenhum. Não acho certo, acho que eles já ganham bem o suficiente, entendeu? Acho que eles têm que tomar cuidado com as palavras deles, principalmente no caso de Carla Zambelli, pois ela, obviamente, seria o alvo. É só você ver a lista de pessoas que estão processando Carla Zambelli. Não interessa aqui, eu não quero nem saber o que Carla Zambelli falou ou deixou de falar. O que eu tô vendo é o seguinte, são as pessoas que estão indo para cima de Carla Zambelli. Agora eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Da mesma forma que eu não ajudaria Carla Zambelli na vaquinha dela, eu também já penso diferente em relação a ajudar o político na hora dele se eleger. Tanto que eu sou contra o financiamento público para o político. Eu acho que o político tem que se virar e aí sim fazer uma vaquinha para ajudar ele. Mas se você achar que Carla Zambelli merece, e pelo visto aqui muita gente tá ajudando, já que ela estava com a vaquinha de 100 mil e já está passando de 163 mil, significa que tem muitas pessoas que acham que ela merece. Mas você também pode procurar saber assim, tá, Carla Zambelli merece ou não merece? Então você vai no site, aqui ó, câmara.leg.br, digita lá biografia de Carla Zambelli e você vai ter uma lista aqui imensa de coisas que Carla Zambelli participou, atividades partidárias, filiações partidárias, presença em comissões, violações de plenário, um monte de coisa que você vai ter aqui, secretarias que ela passou. Aí você aí de casa decide, que esse que tem que ser o mote. Não é porque o Negão disse, o Negão não ajudaria, que você, de repente, daí de casa, você pode falar assim, não, vou ler lá o que o Negão falou, vou entrar lá no site da Câmara, vou procurar a biografia de Carla Zambelli, vou ler e aí eu vou decidir se ela merece o meu R$1 ou o meu R$10 ou tá com você, tá com você em casa, então. É isso. Senhores, nós temos 1 minuto para terminar esse bloco. Eu vou começar com você agora, Bárbara Gimenez. Eu fico pensando como uma pessoa que recebe um salário aí de R$41 mil, né, não consegue fazer o pagamento da conta de realmente trazer responsabilidade porque fala, né? Pelas suas falas, pelas suas declarações. E a vaquinha já tá batida, né, Negão? Já. Já tá batida mais de quantos por cento aí já deu? 160 mil. 160 mil? 100, já bateu. Então, eu acho que ela pode, com esses R$60 mil aí, isso a mais que ela fazer alguma coisa pela população, pelo menos. Então, acho que seria interessante. Seria legal. Então, eu quero saber, então, da Carla depois fazer uma doação, depois compartilha nas redes sociais com a gente, que eu quero ver também onde foi esse restante aí do dinheiro. Bissoli, você tem 40 segundos. Não, só lembrando que além do salário de mais de R$40 mil que ela ganha, que vai subir ano que vem para 46, ela gastou mais de 2 milhões na campanha dela do ano passado. É muito dinheiro, né? Ficar pedindo para as pessoas esse dinheiro com tanto que tem aí de arrecadação é duvidar da inteligência das pessoas. E bobo quem doa. Diego. Poxa, todo mundo já falou aqui a respeito uma deputada ganha muito e poderia pagar as próprias condenações. Eu quero deixar uma situação bem clara que essa pauta me mostrou agora.
Isso que está acontecendo com ela, essas condenações, essas necessidades que ela tem de pagar pessoas pelo que ela falou na internet, mostra a desnecessidade do PL da censura que será votado na terça-feira. Boa. Isso aqui mostra que não precisa regular mais a rede social, porque o que nós temos hoje de lei já dá conta disso. Cara, eu gostaria que você tiver. Eu vou te dar mais 30 segundos, porque você jogou a PL que vai ser agora, né? E você tem 30 segundos para explicar o que você quis dizer com isso. Se vira nos 30. O que eu quero dizer com praticamente, isso é que nós temos um Código Civil para falar da parte indenizatória, nós temos um Código Civil para falar de crime, um Código Penal para falar de crimes. E isso é aplicável também no ambiente virtual. Nós não precisamos de outra lei, nós não precisamos que venha o poder público querer dizer na internet o que é verdade, o que é mentira, querer regular as redes sociais. Porque tudo o que acontece nas redes sociais já é passível de análise no Poder Judiciário sob as leis que nós já temos em vigência. O Código Civil desde 2002 e o Código Penal desde 1940 e alguma coisa. Então, não precisa de mais lei para isso. O Procurador-Geral da República afirmou que é válido o perdão da pena concedido por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. A manifestação de Aras foi apresentada no Supremo Tribunal Federal no julgamento que deve decidir se o perdão foi legal. A discussão será retomada na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, com os votos dos ministros. Bolsonaro concedeu a Silveira a chamada graça presidencial, que impede a aplicação da pena de prisão e o pagamento de multa, mas os efeitos que vêm depois da condenação continuam assim com a ineligibilidade e a perda do mandato. Os ministros devem avaliar se houve desvio de finalidade no uso do instituto e quais tipos de benefícios são alcançados. Gente, é uma pauta para se discutir, porque Augusto Aras ele já deu um posicionamento. É válido esse perdão, não é inconstitucional, né, Diego? Não, de forma alguma, Rodolfo. É uma prerrogativa do presidente da República e o Bolsonaro usou. A questão é que o debate está sendo politizado justamente por se tratar do presidente da República, Jair Bolsonaro, que não sai mais da boca dos petistas e perdoando ali um aliado político. Então, mas acerta o Augusto Aras, uma das raras vezes que esse PGR acerta, mas, enfim, fez bem em considerar constitucional o indulto concedido pelo Bolsonaro, Daniel Silveira. Perfeito. Olha só, Bissoli, porque uma troca entre os integrantes das turmas do Supremo Tribunal Federal pode, no caso, ajudar na indicação do advogado Cristiano Zanin pelo presidente Lula, depois que Ricardo Lewandowski, que integrava a segunda turma do tribunal, se aposentou. O ministro Dias Toffoli mostrou interesse em ocupar a vaga. Bom, o Lula falou há tempos atrás que não indicaria, principalmente nos seus debates políticos. Vários debates políticos ele afirmava que era um descaso, era um absurdo a indicação por STF. O que nós estamos vendo agora é uma indicação descarada do seu advogado para ocupar essa pasta. Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, em relação ao Cristiano Zanin. Ele é um advogado muito competente, muito bom. Então ninguém questiona a qualidade técnica dele e o trabalho que ele fez enquanto advogado. O problema é o conflito de interesse. Então, por melhor que seja, ainda que eu admita que ele seja um dos melhores advogados que eu conheça do ponto de vista técnico, não dá para ser nomeado pelo presidente que ele advogava para julgar causas de interesse do próprio presidente. Ah, mas outros passaram pela AGU. Tudo bem, eram cargos do Estado, eram cargos do governo, não eram indicações e contratações pessoais como advogado pessoal. Então, tem sim uma grande diferença. E do ponto de vista prático, estão tentando amenizar isso. Por quê? Quando o ministro Toffoli sai de uma turma para ir para outra, que é a segunda turma, que o ministro Lewandowski deixou recentemente, é a turma em que estão os casos da Lava Jato. Então seria uma forma de minimizar, dizendo, olha, ele não vai nem julgar os casos da Lava Jato, porque os casos da Lava Jato estão na turma que ele nem vai fazer parte, porque a vaga que sobrou agora é lá na primeira turma, que vai discutir outras coisas. Então, quando fala em abrir espaço para indicação, é aquela famosa desculpinha, olha, ele não vai nem advogar nos casos daquela operação que ele advogava enquanto advogado, ele não vai nem atuar nos casos daquela operação que ele advogava enquanto advogado do presidente Lula. O que me parece é que é vergonhosa uma indicação dessa, que claramente fere aí todos os princípios de impessoalidade e, repito, não se questiona que a competência do advogado Zanin, que é muito competente, mas sim a sua condição de advogado ser nomeado ministro do Supremo.
Pois é. E, Negão, a grande questão é que os processos da Lava Jato já estão na segunda turma. Se Zanin ficasse na vaga antes ocupada por Lewandowski, ele poderia ter que se declarar impedido nos julgamentos, levando uma situação de empates, já que as turmas são compostas por 5 magistrados. Seria bom para o Lula isso, né? Pois é. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, tudo que o Bissoli falou, né, de por que Zanin não seria legal para o STF, é justamente o que eu acho que vai acontecer e o porquê ele vai. É o Lula, irmão. É o Lula que está no poder. Então, praticamente, o Bissoli deu a capivara do que Lula está pensando, só que para o Bissoli, que é uma pessoa íntegra e tal, para ele seria o errado mandar o Zanin, por mais que ele fosse um bom advogado. E ele é. Não tem, isso é comum acordo. Não tem um advogado com quem eu converso que o cara fala, mano, o Zanin é o cara. O Zanin é um dos melhores advogados do Brasil. O problema é que ele tem a sua amizade lá com o presidente Lula. Ele defendeu o presidente Lula, inclusive nos processos lá que tinham a ver com a Lava Jato. Mas em se tratando do Lula, eu já espero já pelo pior. Eu já espero que ele coloque o Zanin. Minha aposta é no Zanin, entendeu? E vai ser assim, sempre essa ladeira abaixo. Sempre que a gente estiver falando sobre coisas que o Lula vai fazer, sabe por quê? Não é porque o Negão é ruim com o Lula. Ah, Negão, você pega no pé do Lula. Não, é porque ele está fazendo... O Lula hoje, ele não fala sempre da alma mais honesta, a gente até discutiu isso no começo. Se ele é a alma mais honesta do Brasil, eu não sei. O que eu sei é que até agora ele está sendo muito verdadeiro. Ele está sendo muito... Tudo que ele está falando que ia fazer em campanha, que a gente via jornalistas dizendo, não, ele está exagerando. Aí vinha o Alckmin e jogavam um pouco de água no incêndio, entendeu? Não, ele está fazendo tudo agora. Então ele indicar o Cristiano Zanin, para mim, é normal. Eu nem me espanto com isso. Ainda mais quando o Bissoli fala, não, porque seria errado, porque isso e porque aquilo e tal. Eu falo, poxa, mas isso para mim me parece todos os argumentos que ele usaria. Entendeu? Chega até a ser engraçado, né? Ô Diego, e olha só, de acordo com as regras da corte, julgamentos já iniciados em uma turma permanecem nela mesmo, que haja mudanças em sua composição ou da relatoria. Zanin, mesmo herdando o acervo de Lewandowski, não levaria os casos da Lava Jato, já que começaram a ser julgados para o outro colegiado. Seria, mais uma vez, a Lava Jato perdendo mais forças. Não, sem dúvida, Rodolfo. Mas eu acho que a indicação do Lula, colocando o Zanin no STF, eu acho que ele nem teria uma preocupação com a Lava Jato. Porque o Lula, vamos combinar, já está totalmente desimplicado nessa operação. Não tem mais, salvo alguns aliados dele que ainda estão ali com algumas questões, mas Lula já também mostra, o caso do G. Dias prova isso, que ele não tem muito carinho com os seus aliados, por maior que seja o tempo que estejam ao seu lado. Mas eu acho que o Lula está pensando no Zanin mais como uma peça para o futuro, pensando no que pode chegar ao STF, não no que já está lá. A questão de competência, do ministro ter que se declarar suspeito, ter que se declarar incompetente para julgar determinado caso, gente, vamos lembrar que no STF, o Gilmar Mendes já julgou o caso do afilhado de casamento dele. E foi na mídia dizer que, olha, que problema tem? E só porque eu fui padrinho de casamento, eu não fico impedido de julgar? Óbvio que fica, né? Mas em relação ao Lula, a indicação do Zanin, eu acho que é isso. Não é pensando no passado, mas e sim no futuro, no que vai chegar ao STF e porque ele vai precisar de alguns aliados ali. Claro, porque o passado, o Lula nem está olhando mais para trás, não interessa mais para o Lula passado. O que interessa para ele, de fato, é o futuro. E olha só, Bárbara, porque apesar de não herdar boa parte dos casos da Lava Jato, o Zanin continuaria sendo relator de outros casos relevantes para os interesses do governo. Entre eles está a ação que questiona a lei das estatais, ou a que analisa as chamadas, entre aspas, sobras partidárias. Rodolfo, é muito complicado tudo isso que está acontecendo. Como o Negão falou, Lula nunca mentiu, né? Ele não mente quando ele fala o que ele ia fazer na sua campanha. As pessoas tentaram aí colocar panos quentes, mas não deixou de colocar, né, ali a sua
a sua real intenção. Então ele não tá, tudo que ele prometeu ele está fazendo. O pessoal aí tentou tirar essa força, mas não teve conta. E agora o Zanin vem aí para mais uma parte. Você acha que ele está fazendo o que ele prometeu? Porque se ele tivesse prometido o que ele está fazendo de verdade... Só a picanha, que a picanha foi um pouco demais, né? Sim, tem a picanha, a cervejinha, mas, por exemplo, tá? Vou pegar um caso que não está na nossa pauta aqui. A briga com o Roberto Campos, por exemplo. Porque lá em setembro do ano passado, ele apoiava o Banco Central. Ele apoiava, ele estava lá, lado a lado com o Roberto Campos. Para você que está nos assistindo e, por um acaso, votou no presidente Lula, você pode pesquisar, tá? Ele estava lado a lado com o Roberto Campos. Bastou ele se transformar no presidente, não né? Era bem lado a lado. Ele falou que ia manter uma comunicação. Não, ele falou que não ia se intrometer na questão do Banco Central e que o Roberto Campos exercia uma nobre função e não ia atrapalhá-lo. Palavras do presidente Lula. Verdade. E o que aconteceu? A gente viu uma coisa que ele não tinha prometido. Então eu não sei se cola quando a gente fala assim, ele está fazendo o que de fato ele prometeu. Eu não sei, porque se ele tivesse prometido tudo que está à tona, talvez ele não seria o nosso presidente. Fica aqui um desabafo, não sei se essa é real, tá? Alguém quer falar mais sobre isso do Zanin? Porque o Zanin... Olha, eu só acho que essa questão, principalmente da lei das estatais, que o Zanin herdaria a relatoria. Isso é um ponto muito delicado para esse governo, que tem enfrentado em diversas nomeações a questão da quarentena para as nomeações das estatais, de pessoas que faziam parte do setor público e por essa lei não poderiam ocupar cargos de poder nessas estruturas. E com o afrouxamento dessa lei, que acho que já falei isso em algumas outras vezes aqui no Linha de Frente, faz parte de um conjunto de medidas desse governo que enfraquecem muito combate à corrupção. Essa possibilidade, talvez o Lula esteja vendo no Zanin uma pessoa para abrir essa porta, para facilitar ainda mais essa possibilidade, que afrouxe ainda mais essa lei das estatais, tão importante para que nós tenhamos aí um combate à corrupção eficiente dentro dos espaços do serviço público. Perfeito, Diego. E eu quero fazer um convite a você que está em casa agora, hein? Eu vou te dar 5 segundos para você pegar uma caneta a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. Pegou uma caneta? Porque eu tenho certeza que você tem dúvida em saber quais são os partidos de esquerda. Preste atenção nessa próxima pauta. 7 partidos de esquerda: PT, PSB, PDT, PV, PSOL e PCdoB e Rede, tá? E Rede. Todos esses partidos de esquerda publicaram uma nota que parece ter sido escrita pela oposição e não por legendas que, a rigor, fazem parte da base aliada do governo. Esses partidos querem debater as novas regras fiscais encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional de forma a aperfeiçoá-las às necessidades do programa eleito nas urnas e a reconstrução do país. Eu vou fazer uma primeira pausa aqui. Bissoli, o que essa notícia quer dizer para quem está nos assistindo? 7 partidos de esquerda se juntaram, ok? E publicaram uma nota para confundir a cabeça dos seus leitores? Basicamente isso? Não, na verdade o que a gente tem é uma grande discussão, é a própria esquerda fritando o Haddad. E por que isso ocorre? Porque com a quebra de teto de gastos que o presidente Lula precisou fazer para manter auxílio emergencial e uma série de coisas que ele quis fazer no início do seu mandato, o mercado ficou muito desestabilizado, o próprio Banco Central não teve condições técnicas de abaixar os juros e aí teve que o governo apresentar alguma regra que trouxesse minimamente alguma condição de se restabelecer essa queda de juros novamente. E é um projeto que foi apresentado, por muitos economistas elogiado, inclusive o Dória, que é adversário do Haddad e agora recentemente no encontro do Lide em Londres, elogiou o arcabouço fiscal apresentado. Ou seja, do ponto de vista técnico, pode não ser o ideal, poderia ser melhor, mas traz ali coisas claras do ponto de vista de garantir que haverá uma estabilidade econômica do ponto de vista econômico e fiscal para o país.
A esquerda, olhando aquilo, percebeu o quê? Acabou o assistencialismo, acabou agora que o Lula virou presidente, acabou o caixa aberto para a gente gastar nas nossas emendas e nas nossas coisas, e começou um movimento de crítica. Então o Haddad hoje é um ministro muito fritado pela própria esquerda, o próprio partido dele, liderado pela Gleisi, não apoiam as suas atitudes, agora ele vai ter que fazer uma escolha. Se ele mantém a sua linha do ponto de vista técnico, e me parece que alguém que quer ser sucessor ou alternativa para o país vai ter que encarar essa briga, e aí nós vamos entender se o Lula vai pender para o lado dele ou para o lado dos seus companheiros do PT, inclusive a companheira Gleisi Hoffmann. Mas a verdade é que esse movimento existe porque existe atrito dentro do próprio governo em relação a esse arcabouço apresentado. Ô, Negão, esse arcabouço aí, cara, não entra na minha cabeça, não. Porque quando eles começam a debater e se juntam, eu não sei o que é. Como o Bissoli disse, a gente tem ali um vice-presidente que não é tão bem visto assim pelo pessoal da esquerda, né? Até e quando vem atrás chamavam ele de nomes piores que o do Bolsonaro. Pois é. E quando vem essa nota, quando vem essa movimentação, parece que algo bom não vai acontecer aí com o nosso vice-presidente. A questão é que o arcabouço fiscal nada mais é que um novo teto de gastos. A única diferença é que esse é um teto vazado. Certo? A gente antes tinha um teto mesmo, que se chovesse a água não pingaria dentro. Agora não, agora a gente tem aquele teto de madeira, sabe? Sem telha. Só tá faltando a telha. Só brasilite. Mas a gente tem um novo teto de gastos. Por quê? Porque teve que ser readequado por causa dos gastos que o próprio governo fez. E só não fez mais por causa porque precisava baixar a bendita taxa de juros. Porque senão esse teto ainda estaria um pouquinho mais alto, um pouquinho mais vazado. Mas aí é que está o problema. Como o próprio Bissoli falou aqui, a partir do momento que você precisa colocar... Porque o que o pessoal de esquerda queria? A total ausência de teto, certo? Ali, ó, teto livre, podendo ver o sol e a chuva, as estrelas, tudo bonitinho. Essa era a promessa, inclusive. Essa era a promessa, entendeu? De distinguir isso daí. Só que a questão é que se você faz isso, você também vai ter juros altos, porque quem é que vai querer investir num país gastador? A gente já tem um juro alto porque a gente é gastador. E nesse caso a gente estaria gastando sem limites, o cartão de crédito ali estourando, entendeu? Só que aí, a partir do momento que você coloca um teto e você já tem essa máquina pesadaça para poder sustentar, vai literalmente faltar para alguns programas sociais. Na verdade, já está começando a faltar. Já foi a própria ministra Simone Tebet, ela já tirou 5,5 milhões de pessoas do Bolsa Família, que ela até alega que são homens, que são solteiros e tal. Mesmo assim, vai pesar, já está pesando e vai ficar mal para o governo. Não é nenhuma coisa do se a Simone Tebet está certa ou está errada, porque se você vai olhar ali, ela está certa mesmo, mas fica difícil para o governo que já veio prometendo de tudo, prometendo a bendita picanha, que agora já é metáfora, agora é abóbora, abóbora já não é mais. Picanha vegana. Vamos falar de batata agora também, entendeu? Fica difícil quando você tem esses números enormes de pessoas saindo do programa e de pessoas vindo nas TVs reclamar. Isso fica mal para o governo. Talvez seja isso que está pegando nesses partidos de esquerda, porque eles é que estão lá embaixo ali, ó, direto com o povo, eles são os primeiros a ser cobrados. E por incrível que pareça, é realmente peculiar o modo de atuar dessas legendas de esquerdas, capitaneadas pelo próprio partido do presidente da República, que claro que é o PT, né? Elas estão no governo federal, chefiam ministérios, têm filiados presentes em toda a estrutura da União, participam prioritariamente na distribuição das verbas públicas, mas não querem a responsabilidade de ser governo, querem brincar de ser oposição. Ô Diego, você tem um modo operantes aqui da esquerda, parece que eles aprenderam, né? Ô Rodolfo, uma coisa muito interessante que eu ouvi de alguns deputados que são oposição ao governo Lula é que tem sido muito difícil
muito difícil superar o PT nas críticas ao Haddad. Isso já vem desde o começo do governo. Ele primeiro se estranhou com o Mercadante, depois se estranhou um pouco com a Simone Tebet. O embate dele com a Gleisi e na pasta econômica também já vem desde o começo do governo. A questão é, como o Negão colocou aqui, foram descumpridas promessas de governo. O PT prometeu mundos e fundos na campanha. Quando sentou aí no volante do Brasil, viu que precisaria fazer algumas coisas que talvez não agradassem seus próprios eleitores. E aí, para fazer acontecer o arcabouço fiscal, já se fala em taxar as grandes lojas aí de fast fashion. O Pix está na mira do PT, possivelmente também vai ser taxado. E para que consiga entregar uma situação fiscal, não é uma situação fiscal muito boa, não. É uma situação fiscal mediana. É ali para dar um pequeno equilíbrio e nem realizar o arcabouço fiscal que foi apresentado, a conta vai ser muito cara, vai precisar aumentar muito imposto, vai precisar aumentar muito a arrecadação e o Haddad está se vendo numa situação complicada para conseguir fazer isso. E claro, e aí o Lula usa estratégias, né? Vamos tentar tirar a responsabilidade do Haddad, vamos descer o pau no presidente do Banco Central e ficar falando mal como se a taxa de juros, como se coubesse ao Banco Central na canetada resolver o problema do país. Então, basicamente é isso. Esse movimento dos partidos de esquerda de fritar o Haddad já é um sinal muito claro de que esse arcabouço fiscal não vai poder ser realizado. E eu me pergunto também, com essa posição dos partidos que são base de apoio ao governo Lula, como que essa pauta vai ser aprovada no Congresso, se não tem nem o apoio da base. A única pauta que possivelmente vai ser votada esse ano já encontra rejeição. Vai ser uma grande derrota e vai mostrar que esse governo totalmente ineficaz está fadado ao fracasso. Pois é, Bárbara, sabe o que é estranho? O mais estranho é que a proposta do novo arcabouço fiscal foi cuidadosamente, nós noticiamos isso aqui, ó, cuidadosamente elaborada para atender às demandas dos partidos de esquerda. Trata-se de texto tímido, sem nenhuma regra, especialmente exigente e permeado de exceções, liberando o governo para gastar. Mesmo assim, as 7 legendas querem desidratar, né, cara? Eles querem ali puxar o máximo que eles conseguirem ainda a proposta no Congresso. O que a gente está vendo aqui é que eles estão pegando um arcabouço e estão mudando. Aí vem o Haddad e pede paciência. Aí vem as legendas de esquerda e quer mais dinheiro. Aí vem o Haddad e pede paciência. Nós temos aqui o ministro da Fazenda que, teoricamente, ainda não puxou as mangas e começou a trabalhar. Uma hora ele tem uma reunião aqui, outra hora ele tem reunião ali, uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, só esperando a decisão, veja você, do chefe do executivo. Literalmente, ele não trabalhou ainda, Bárbara. Não, e quem sofre, no final de tudo, sempre é o povo, né? O povo sempre fica aí esperando a melhora da sua condição de vida, agora removendo aí todas essas... Quantas pessoas foram, Negão? 5,5 milhões. Nossa, é um número exorbitante, né? São as pessoas que não deveriam participar do programa, mas de alguma forma estavam. Então, é bom deixar isso claro que a Simone Tebet, nesse caso, ela está até certa. O problema são as promessas. Exato. Pega a promessa é sempre ajudar o povo e no final, exatamente. Mas quando que você não viu uma promessa de um político e ela acabou se cumprindo de verdade? Principalmente, o que a gente viu aqui, Bárbara, é o seguinte. Vou explicar para você que está em casa, tá? Não teve um plano de governo. Eu não acredito que o Jair Bolsonaro também tivesse um plano de governo para 2023 e para os próximos 3 anos, 4 anos. Só que ele já estava no comando. Teoricamente, muito mais fácil, né? Era muito mais fácil. O que nós estamos vendo aqui, nesse caso do arcabouço e toda essa confusão que se dá em torno disso, principalmente quando você tem 7 partidos de esquerda, né, com legendas diferentes, óbvio, se juntando e colocando pautas, é que não houve um plano eficaz econômico para o país. Mas nunca teve, né, Rodolfo? A gente vê aí que desde os debates, né, na eleição, sempre pediu isso do Lula e ele nunca conseguiu apresentar um plano de governo, né? Então, assim, exigir isso agora, com o barco andando, vai ser um pouco mais complicado. Ô, Bissoli, te dá saudade do Guedes? Olha, o Guedes tinha uma política clara. Desde que ele acompanhou o Bolsonaro no período eleitoral, ele tinha uma política que ele propunha, defendendo o governo, claro. Foi um ano cercado por pandemia, mais de um ano. Então, isso promoveu ajustes, teve que abrir exceções para auxílios, mas você tinha isso claro. O problema é que o Haddad assume, a gente não sabendo o que é.
E ficou até outro dia sem saber qual era esse arcabouço fiscal. Porque ele não sabe se ele é assessor do Lula ou se ele é ministro. A gente não sabe se ele tem independência de proposição ou se ele está lá para agradar o presidente. Então isso que ele vai ter que mostrar ao longo dos próximos meses a que ele veio. É isso, Diego. Será que ele vai mostrar mesmo a que veio? Olha, a única coisa que eu posso dizer a respeito disso, Rodolfo, que, enfim, exercendo a futurologia, é que... Exercendo o quê? A futurologia. Oh, meu Deus do céu. Triste Fala um número da Mega aí pra mim, por favor. Triste, depois Triste do Brasil, que tem como economista moderado o Haddad, porque se fosse depender dos outros quadros do PT, essas medidas do arcabouço fiscal seriam muito mais radicais. A forma que foi apresentada, que inclusive até agradou o mercado financeiro, porque todos esperavam algo muito mais radical, poderia ser muito pior. Então, como foi dito aqui, vamos ver se o Haddad vai ter autonomia para implementar o arcabouço, vamos ver se eles vão conseguir aprovar o arcabouço, que eu ainda duvido, e enfim, torcer para que isso dê certo, né? Porque afinal todos estamos no mesmo barco. Mas estando no mesmo barco, nós temos que ter a consciência que nem todo mundo está remando com a gente, né? A galera falando, nós estamos aqui no mesmo barco. A gente vê muito isso na quebrada, né, negão? Exato. Aí, e o que acontece lá? O que acontece é que muita gente tem bote salva-vidas e outros não. Caraca! Exatamente. Assim, o importante nesse negócio, se o barco afundar, não é nem o que se você sabe nadar, meu irmão, porque você não vai ficar nadando o tempo todo, uma hora você vai cansar. É saber se você tá com colete salva-vida nesse barco aqui que o Diego levantou. Sabe o coletinho salva-vida? Porque se você não tiver no bote que o negão tá falando, se você não tiver colete, você vai acabar se afogando. O Haddad, ele tá numa sinuca de bico, na verdade. Porque, por um lado, ele tem o governo que ele faz parte, que veio muito caro, ficou caro esse governo, ficou caro atender todas as promessas, e ele teve que tirar o bendito teto de gastos e colocar o arcabouço fiscal, que nada mais é do que um teto mais para cima, só que dessa vez vazado. Por outro lado, ele tem as promessas que foram feitas de campanha, e agora as promessas que estão sendo atendidas estão ao contrário. Esse caso dessas empresas como a China, essas empresas que vêm da China, é um ótimo exemplo. Ele precisa arrecadar mais dinheiro. Ali está uma fonte de arrecadamento de dinheiro. Ficou feio para o PT, ficou feio para o governo, a ponto da própria Janja vir a público e dizer não, as pessoas não serão taxadas. Que legal, as pessoas não vão ser taxadas, a solução foi taxar direto à empresa. O que qualquer empresa do planeta, não estou falando do Brasil, qualquer empresa do planeta faz quando aparece uma nova taxação? Ela aumenta os preços. É simples assim. Então, beleza, não vai pegar do Alessandro que foi lá comprar uma camiseta. Não, estou taxando a empresa, mas a próxima vez que o Alessandro entrar no site para comprar a mesma camiseta, ela estará mais cara. Esse tipo de coisa deixa o Haddad nessa sinuca de bico, porque ele precisa cumprir pagar o governo que está caro. Ele precisa abrir dinheiro para os programas sociais. Ele precisa manter um mínimo de um país andando, porque a gente tem essa coisa boa do brasileiro, que na pior das hipóteses a gente trabalha e trabalha muito, mas como eu vou trabalhar muito com os juros tão altos? Muita gente está deixando de investir na própria empresa, está jogando dinheiro no banco e travando dinheiro no banco. Exatamente. E as coisas vão ficando cada vez piores por causa disso. Bom, meus amigos, foi bom enquanto durou. Que programa maravilhoso. Muito obrigado aos meus amigos de bancada. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos encerrando o Linha de Frente de hoje. E você fica agora com a programação da Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.